Você já parou para pensar como Os Simpsons, aquela série que começou como uma simples comédia animada, se tornou uma espécie de oráculo do mundo moderno? Episódio após episódio, previsões assustadoras que pareciam absurdas acabam se concretizando no futuro. E agora, em 2025, muitas teorias estão circulando sobre o que o seriado pode ter acertado sobre o nosso destino. Pessoal, vocês sabem como eu passo horas pesquisando curiosidades, fatos e histórias incríveis para os nossos vídeos. Sabe ou não sabe? E o que tem me ajudado muito a otimizar esse tempo é o Opera, o navegador que eu estou usando agora, nesse momento. Ele é rápido, seguro e cheio de funções que facilitam a vida de quem vive na internet. E o melhor, é super fácil de usar. Uma das minhas favoritas é a Aria, uma IA 100% grátis e ilimitada. Precisei resumir um texto gigante? A Aria fez isso em segundos. Quer criar uma imagem exclusiva? Só pedir. E ela até entende fotos. Mandei uma imagem e ela me explicou o que era. Para acessar a Aria, é só apertar Ctrl+/ ou clicar na barra lateral. Por falar nisso, a barra lateral me deixa acessar minhas redes sociais, mandar mensagens e escutar músicas sem precisar sair da aba em que estou. E tem mais. No player de música, o Opera tem uma parceria com o Spotify. E quem nunca teve conta Premium ganha 3 meses grátis de Spotify Premium ao baixar o navegador. Sensacional, né? E para quem ama multitarefa, a função Split Screen permite usar 2 páginas ao mesmo tempo. Perfeito para pesquisar e comparar informações. Além disso, o Opera fornece VPN grátis que protege a sua privacidade e você ainda pode personalizar o tema do jeito que quiser. Sério? O que você está esperando? Faça o download do Opera agora mesmo pelo link que está na descrição. E me conta o que você achou. Carros voadores e automóveis autônomos em massa. Os Simpsons sempre surpreenderam o público com suas previsões certeiras sobre o futuro e uma delas envolve o mundo dos transportes. No episódio Mr. Lisa's Opus, da 29ª temporada, os carros autônomos fazem parte do dia a dia, mostrando um futuro onde a direção manual pode se tornar coisa do passado. E não é que essa previsão está cada vez mais próxima de se tornar realidade? Empresas como Tesla e Waymo já investem pesado para trazer essa tecnologia em larga escala. E 2025 pode ser o ano em que veremos esses veículos tomando conta das ruas. Mas os Simpsons foram além. Em vários episódios imaginaram um mundo onde carros voadores são tão comuns quanto os terrestres. Será que essa revolução está mais perto do que pensamos? No Brasil, por exemplo, a Eve Air Mobility, uma empresa da Embraer, planeja realizar o primeiro voo de um carro voador já em 2025. Esses veículos elétricos que combinam a capacidade de voar, como helicópteros ou aviões, e circular em rodovias, prometem transformar a mobilidade urbana. Mais rápidos, sustentáveis e silenciosos, os carros voadores chegam com a promessa de zero emissão de CO2 e menos impacto ambiental. Será que estamos prestes a viver em um futuro digno de Springfield? Número 2. Colonização de Marte. Os Simpsons já imaginaram a humanidade conquistando Marte. No episódio The Margian Chronicles, da 27ª temporada, Lisa e Marge se inscrevem para uma missão rumo ao planeta vermelho. Inicialmente prevista para 2026, a viagem acaba sendo adiada para 2051, refletindo os desafios que envolvem um projeto tão audacioso. No mundo real, Elon Musk, CEO da SpaceX, tem planos ambiciosos para tornar Marte nosso segundo lar. Sua meta é enviar humanos para o planeta até 2028 e, quem sabe, estabelecer uma cidade autossustentável por lá até 2044.
A empresa está desenvolvendo a Starship, uma espaçonave totalmente reutilizável, projetada para transportar humanos e carga ao planeta vermelho. A SpaceX planeja lançar as primeiras missões não tripuladas para Marte em 2026, com o objetivo de testar a confiabilidade das aterrissagens. Se bem-sucedidas, as missões tripuladas poderão ocorrer já em 2028. Musk enxerga a criação de uma cidade autossustentável em Marte dentro das próximas 2 décadas, para garantir a sobrevivência a longo prazo da humanidade como espécie multiplanetária. Avanços na inteligência artificial substituindo mão de obra humana. Em vários episódios, a série brinca com a ideia de máquinas assumindo funções antes realizadas por nós humanos, trazendo à tona um tema cada vez mais presente no mundo real: a inteligência artificial substituindo a mão de obra tradicional. Hoje, essa realidade está mais próxima do que nunca. A IA já é utilizada em diversas áreas, desde a produção industrial até o atendimento ao cliente, revolucionando a forma como trabalhamos. Empresas investem pesado em automação para aumentar a eficiência e reduzir custos, mas isso também levanta preocupações sobre o futuro do emprego. Estudos indicam que a IA tem potencial para automatizar uma parcela significativa das tarefas humanas, especialmente em áreas administrativas e jurídicas. Por exemplo, um relatório do Goldman Sachs sugere que até 46% das atividades administrativas e 44% das funções jurídicas podem sim ser automatizadas. Em diversos episódios, especialmente no episódio 17 da temporada 23, o Mr. Burn substitui a maioria dos funcionários da fábrica por robôs que acabam se virando contra a comunidade, e as pessoas que foram demitidas voltam para ajudar. Tomara que esse não seja um futuro da nossa humanidade, não. Uso de hologramas no cotidiano. No episódio Bart no Futuro, exibido no ano 2000, a série já mostrava um mundo onde mensagens holográficas faziam parte do dia a dia das pessoas. E a verdade é que essa tecnologia está avançando rápido. Prova disso são as apresentações de artistas falecidos em forma de holograma, como aconteceu com Michael Jackson em 2014, durante a premiação Billboard Music Awards. Além disso, obras de ficção vêm há décadas explorando essa ideia, tornando-a cada vez mais familiar para nós. Se pensarmos bem, na década de 60, a ideia de carregar um smartphone no bolso parecia impossível, e hoje ela é indispensável. O mesmo pode acontecer com os hologramas. Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, prevê dentro de uma década, as interações por meio de hologramas poderão se tornar comuns, substituindo as tradicionais chamadas de vídeo. No Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, desenvolveram uma nova técnica de holografia tridimensional testada experimentalmente na Universidade de Harvard, com resultados promissores. Essa inovação tem potencial para aplicações em realidade virtual e aumentada, imagens biológicas, displays e ferramentas educacionais. Guerra entre humanos e máquinas. Falamos há pouco do episódio 17 da temporada 23, onde Mr. Burn substitui a maioria dos funcionários da fábrica por robôs que acabam se virando contra a comunidade. Inicialmente, a transição parece eficiente, mas os robôs começam a desenvolver comportamentos imprevisíveis. Homer tenta humanizá-los, ensinando atividades como jogar beisebol, mas as máquinas acabam se voltando contra ele. Diante da ameaça, os antigos funcionários são chamados de volta para restaurar a ordem, evidenciando os riscos de uma dependência excessiva da automação. No episódio A Casa da Árvore dos Horrores 14, episódio 11 da temporada 15, fala do segmento Frankenstein. O professor Frink ressuscita seu pai usando partes de corpos e componentes mecânicos. O pai de Frink, agora uma espécie de ciborgue, embarca em uma onda de crimes para obter órgãos e aprimorar o seu corpo, levando a um confronto entre sua natureza humana e suas partes mecânicas. Número 6. Extinção da carne natural.
No episódio Pork and Burns, episódio 11 da temporada 28, Homer se depara com a carne majestosa, uma alternativa de carne artificial que rapidamente se torna popular em Springfield. A cidade adota essa novidade, levando a uma diminuição no consumo da carne natural. Paralelamente, Marge adota um estilo de vida minimalista, inspirado no método KonMari, incentivando a família a se desfazer de itens que não trazem alegria, o que inclui Plopper, o porco de estimação de Homer. O episódio explora temas relacionados ao apego emocional, às tendências alimentares e às mudanças culturais na sociedade. A carne cultivada em laboratório tem ganhado destaque como uma alternativa sustentável à carne tradicional, produzida a partir de células animais cultivadas em ambientes controlados. Ela elimina a necessidade de abate. Apesar dos avanços serem promissores, a produção de carne cultivada ainda enfrenta desafios como altos custos e a necessidade de otimização de processos. Atualmente, a produção é cara, o que limita sua acessibilidade ao consumidor médio. A busca por métodos mais eficientes e econômicos é de extrema importância para tornar o produto viável em larga escala. Número 7. Avanços médicos surreais. No episódio Holidays of Future Past, episódio 9 da temporada 23, os Simpsons mostram um futuro em que as tecnologias médicas são tão avançadas que permitem curar doenças rapidamente e até prolongar a vida, uma visão futurística e surrealista para a época. Na realidade, a medicina regenerativa tem dado passos significativos, com avanços como a impressão de órgãos em 3D e o uso de células-tronco para regenerar tecidos danificados. Embora ainda haja desafios como a criação de órgãos funcionais e a escalabilidade da tecnologia, muitos desses avanços médicos vislumbrados pelos Simpsons começam a se tornar uma realidade. Essas inovações têm o potencial de transformar a medicina e a forma como tratamos doenças graves. A impressão de órgãos poderia resolver o problema de escassez de transplantes, enquanto a regeneração celular pode permitir tratamentos mais eficazes para doenças degenerativas. Número 8. Controle climático artificial. No episódio The Old Man and the Sea Student, Springfield tenta alterar o clima artificialmente para atrair turistas usando uma tecnologia para manipular as condições meteorológicas. A ideia de controlar o clima de forma intencional é uma previsão futurística, mas que tem paralelos nas discussões científicas atuais sobre geoengenharia, um campo que está ganhando cada vez mais relevância. Uma das abordagens é a pulverização de aerossóis na atmosfera para refletir mais luz solar e reduzir o aquecimento global, técnica conhecida como Solar Radiation Management. Porém, essa abordagem gera controvérsias por causa dos riscos ambientais e éticos envolvidos. Número 9. Política denominada por celebridades. No episódio Bart to the Future, é feita uma referência a Donald Trump como um ex-presidente dos Estados Unidos, uma previsão que se concretizou anos depois. Além disso, o episódio sugere que celebridades poderiam dominar a política no futuro, algo que parece estar se tornando uma realidade à medida que figuras do entretenimento, como artistas e influenciadores, entram cada vez mais no cenário político. Donald Trump, que foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021, se tornou uma figura central da política americana. Em 2024, ele tentou novamente retornar ao cargo e ganhou. A ideia de celebridades dominando a política, como os Simpsons previram, se reflete não apenas em Trump, mas também em outros casos de figuras do entretenimento que entraram na política, como Arnold Schwarzenegger, ex-governador da Califórnia, e Kanye West, que tentou se candidatar à presidência. Exploração de minerais espaciais. No episódio Deep Space Homer, os Simpsons preveem a mineração de asteroides, sugerindo que metais preciosos podem ser extraídos do espaço.
Esse campo está ganhando força atualmente com empresas como a SpaceX e Planetary Resources, investindo em tecnologia para tornar isso possível. Algumas inovações incluem o desenvolvimento de naves e robôs capazes de minerar asteroides, como o projeto da NASA para enviar missões de captura de amostras de asteroides. Com progressos em propulsão espacial e mineração automatizada, a mineração espacial pode se tornar uma realidade em um futuro bem próximo. Número 11. Criação de humanos geneticamente modificados. O episódio Treehouse of Horror 7 fala sobre manipulações genéticas quando Bart cria um irmão mutante, algo que, embora exagerado, reflete as discussões reais sobre edição genética em humanos. O uso da tecnologia CRISPR, que permite editar genes de maneira precisa, é um exemplo atual dessa situação. A manipulação genética, especialmente em humanos, levanta debates éticos sobre os limites da ciência e os impactos dessas alterações na sociedade e na genética das futuras gerações. E não podemos esquecer que já em 2018, o cientista chinês He Jiankui fez história ao anunciar o nascimento de bebês geneticamente modificados, usando a tecnologia CRISPR-Cas9 para editar o gene CCR5 e tornar os embriões resistentes ao HIV. Esse avanço gerou controvérsias e levantou questões éticas sobre os limites da edição genética em humanos. Apesar do potencial para curar doenças genéticas, as implicações dessa tecnologia continuam a ser debatidas em relação à segurança e às repercussões sociais. Número 12. Comida impressa em 3D. Em Lisa's Wedding, os Simpsons já previam a impressão de comida, algo que se tornou realidade. A impressão 3D de alimentos usa ingredientes comestíveis, criando camadas para formar pratos personalizados. Ela pode ser usada para criar alimentos para pessoas que possuem restrições alimentares, reduzir desperdícios e até adaptar alimentos às necessidades nutricionais. Empresas como a Nova Meat e Red Fine Meat estão liderando essa inovação, com a impressão 3D presente em laboratórios, restaurantes e indústrias alimentícias, revolucionando a forma de consumir alimentos. Número 13. Controle de dados e privacidade. No episódio Homerazi, existe uma sátira sobre como a privacidade das pessoas pode ser invadida por grandes corporações e paparazzi. A história reflete questões modernas sobre vigilância digital, rastreamento de dados e manipulação de informações pessoais. Através do humor, o episódio aborda os temores contemporâneos de perda de privacidade no mundo digital, mostrando como as vidas privadas se misturam com a exposição pública em um cenário cada vez mais monitorado. Número 14. Uma mulher na presidência dos Estados Unidos em 2028. O episódio Bart to the Future foi interpretado por muitas pessoas como uma previsão, né? Mas apesar dessas previsões serem muitas vezes mais um reflexo da crítica social do que uma previsão exata do futuro, esse realmente fez uma representação curiosa do futuro político. Nele, Lisa Simpson se torna presidente em 2030 e o episódio implica que ela herdou problemas deixados pelo presidente Trump, o que poderia ser uma referência indireta aos desafios que o próximo presidente teria que enfrentar. A ideia de uma mulher na presidência dos Estados Unidos é uma possibilidade que muitas pessoas têm discutido ao longo dos anos, e a linha do tempo do episódio parece sugerir que isso poderia acontecer em 2028, considerando o cenário político atual. Esse é um bom exemplo de como os Simpsons continuam a provocar discussões sobre o futuro, mas também de como os detalhes e contextos da história podem ser mais complexos do que parecem à primeira vista. Bem, o que você acha disso tudo? Qual dessas previsões deixou você mais encabulado ou encabulada? Acredita que ainda virão outras associações feitas com relação ao futuro e os Simpsons? De qualquer forma, eu aguardo você para mais vídeos. Se você quer mais episódios assim, só dizer aqui no comentário pra gente. Até a próxima.